Olá, eu sou a aluna Beatriz Guzmão e estarei apresentando um trabalho de histologia juntamente com meus amigos Carlos Silva, Giovana Borges, Ingrid Alana e Marcos Vinícius. Nosso tema é sobre o tecido epitelial cilíndrico simples, com planura estriada e células caliciformes. O tecido epitelial cilíndrico, também chamado de prismático ou colunar simples, com planura estriada ou borda estriada e células caliciformes, é formado por células altas, com altura consideravelmente que a largura, mostrado aqui no número 1. Na parte 2, apresenta a planura estriada ou a borda estriada na face apical do tecido. Uma microvilosidade presente em células absortivas. Além disso, ocorre a presença em 3 das células caliciformes. Nessa imagem, vemos bastante demarcado a planura estriada ou a borda estriada. Aqui é uma imagem um pouco mais ampliada, bem aparente as células caliciformes e a planura estriada. Bom, agora eu vou falar da localização. Esse tecido é encontrado no intestino delgado, parte do intestino grosso e da vesícula biliar de algumas espécies de animais. Nessa primeira imagem, vemos a vilosidade do intestino delgado de um cão. Aqui na segunda imagem, encontramos esse tecido no colo de um porco, com as células caliciformes bem demarcadas e aparentes. Já na terceira imagem, as vilosidades são menores, porque trata-se do tecido presente na vesícula biliar de um cão. Bom, logo em seguida, meus amigos falarão um pouco mais dessas funções dessas células. Bom, agora vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre a planura estriada, começando pelo intestino delgado. As paredes celulares dele apresentam diversas estruturas que ampliam sua superfície de contato, com o objetivo de aumentar a área de absorção de nutrientes presentes na área extracelular. Enzimas como disacaridinases e dipeptidases são produzidas pelas células e fazem parte da membrana nas microvilosidades. Essas pregas aumentam em cerca de 600 vezes a área de absorção intestinal, chegando a uma área aproximada de 200 metros quadrados. No intestino grosso, o epitélio glandular é constituído por células caliciformes, que veremos mais adiante detalhadamente, intercaladas com células absortivas, cujas microvilosidades curtas participam no processo de absorção de água e sais minerais. Na vesícula biliar, as microvilosidades na superfície apical são ricas em mitocôndrias que têm função de abastecer suas numerosas bombas de sódio na superfície basolateral das células, que permite o transporte ativo de íons do lúmen da vesícula. Posteriormente, a água se difunde ao longo do gradiente osmótico gerado pelo deslocamento iônico, e como resultado é produzida a bile, que pode ser concentrada nesse órgão, já que é onde é armazenada. Agora vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre as células caliciformes. Elas são glândulas unicelulares encontradas ao longo do epitélio simples cilíndrico. Elas estão entre essas células. Elas são uma modificação desse epitélio que tem como principal função a secreção de muco. Essas células produzem a mucina, e a hidratação dessa glicoproteína faz com que esse muco seja gerado. A produção dele é extremamente importante para a proteção e lubrificação do tecido onde essas células caliciformes se encontram. Algumas das principais doenças que ocorrem no intestino. A doença de Crohn, que é uma doença inflamatória que ocorre no trato gastrointestinal, e ela ocorre tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso e acomete as mucosas e também as camadas musculares das alças. Essa doença ela é idiopática, isso quer dizer que a causa não está bem estabelecida, e pode se manifestar com surtos agudos recorrentes intercalados com períodos longos de remissão. O quadro clínico é estomatite, diarreia frequente, que pode ter ou não muco nas fezes, dor abdominal do tipo cólica, emagrecimento e febre. Outras manifestações também podem surgir na pele, nas articulações, nos olhos e no fígado. Outra doença é a síndrome do intestino irritável.
pode ter um conjunto de sintomas sem que tenha qualquer evidência de lesões, principalmente lesões orgânicas, do tipo orgânica decorrente da síndrome. A etiologia. A causa não é conhecida. Os sintomas podem incluir contração muscular de força anormal no intestino, alterações no sistema nervoso intestinal, doenças inflamatórias intestinais, infecção subjacente, alteração na microflora intestinal. Outros fatores também são estresse emocional, alimentação industrializada, em especial o uso de conservantes e corantes artificiais. E o quadro clínico é dor abdominal, do tipo cólica, distensão abdominal, aumento da frequência de evacuações, constipação, intercalando com períodos de diarreia. Outra doença é a retocolite ulcerativa, que é uma doença inflamatória idiopática também. Acomete o colo e o reto, e é uma inflamação da camada superficial, que é restrita à mucosa. Uma possível causa é a desordem do sistema imunológico. Quando algum vírus ou bactéria invasora estimula uma resposta imune, ela pode atacar também as células da mucosa, do trato digestivo. O quadro clínico é diarreia crônica com sangue, sendo comum a anemia. Apresenta manifestações extraintestinais como xeroftalmia, artralgia, doenças reumatológicas e eritema. Além destas, também tem a obstipação, que não é uma doença em si um conjunto de sintomas. Inclui dificuldade em evacuar, causando desconforto, dor abdominal e distensão do paciente. E pode ser sinal para outras doenças. A causa mais comum é a prepulsão difícil do bolo fecal em seu trajeto em direção ao reto e o canal anal, especialmente pelo sedentarismo, alimentação pobre em fibras e pouca ingestão de água. E essas foram algumas das doenças que estão relacionadas ao intestino e a esse tipo de tecido epitelial. Olá, eu vou falar um pouco para vocês sobre alguns artigos que fazem menção à estrutura em questão e outras publicações que ajudaram a construir esse vídeo, também servindo como sugestões para pesquisas particulares. Bom, podemos começar com esse artigo sobre doenças inflamatórias intestinais e, como podemos ver com a apresentação da minha colega Ingrid, o texto cita a doença de Crohn e colite ulcerativa, com especificações sobre o tecido. Esse outro artigo também trata sobre o tecido e suas implicações no âmbito digestório, e além de especificar o tecido em questão, ele abrange muito bem o tema para outros assuntos. É realmente um conteúdo muito rico. Essa terceira publicação é específica sobre o tecido epitelial, incluindo as especificações que esse trabalho trata. Assim sendo, gostaríamos de compartilhar com vocês. Bom, essas foram as demais publicações que usamos como referência para a nossa apresentação. Esperamos que tenham gostado e que tenha sido um vídeo válido para a construção de conhecimento. Muito obrigado a todos.